Já contamos muitas histórias aqui no canal, de criminosos, de lendas, de contos e até desvendamos algumas mentiras. Mas entre todos esses vídeos existem aqueles que se destacam, por demonstrarem um lado da humanidade que não achávamos ser possível. Inspiração de várias histórias, livros, músicas, filmes e até mesmo séries, o assunto atrai o interesse de curiosos que tentam entender em detalhes a dor das chamadas bruxas de Salem, que pagaram em vida pela cegueira moral e religiosa do povo daquela época. No vídeo de hoje, vamos contar a história das bruxas de Salem. Será que elas realmente existiram? E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar das bruxas de Salem e cara, a gente tá aqui nessa campanha 2 vídeos por dia essa semana. Então se você ainda não assistiu, saiu um vídeo hoje cedo, que são as 5 lendas urbanas do Brasil. Vai lá e assiste que tem até a ver um pouco com isso. E se liga na lista de vídeo que vai sair essa semana. Coloca aqui, editor, pra galera ver. Olha aí que coisa bonita, meu amigo. E hoje eu tô como sempre com o Digo Blackson por trás das câmeras e qual que vai ser a meta de likes para o vídeo de hoje, Digo? Eu quero 19.645. 19.645 likes e quantos comentários? Eu quero 2.600. 2.600 comentários. Então comenta bastante, deixa bastante like e vamos contar essa história para vocês. A vila de Salem, que fica em Massachusetts, era conhecida por sua população conturbada, que tinha muitas disputas internas, como por exemplo a disputa entre a vila e a cidade de Salem. As discussões variavam sobre linhas de propriedade até direitos de pastoreio, além dos privilégios da igreja que eram comuns e desejados por todos. Então os vizinhos de Salem consideravam a população briguenta. Em 1600, um grupo de imigrantes ingleses conhecidos como puritanos se estabeleceram em Massachusetts. Desprezados em sua terra, vieram para o Novo Mundo para poderem estabelecer seus princípios. Para esse grupo radical, todo bem viria de Deus e todo mal estaria ligado ao demônio. Acreditavam ainda e temiam, em particular, em bruxas. Segundo eles, essas agiam com e sob o demônio, que dominava até mesmo as pessoas mais fervorosas em Deus da comunidade. Essa era uma época de muitas superstições, poucos estudos e cultura limitada a poucas famílias, e também aos ministros religiosos. Então o poder de influência dos poderosos para a classe mais pobre era enorme. Então nessa época a comunidade de Massachusetts basicamente tinha uma formação de pessoas muito puritanas. O que era puritanismo? Você não podia, por exemplo, usar roupas de cores diferentes, combinar essas roupas, entendeu? Você não poderia faltar à igreja. Por que você está faltando à igreja? Deus não é tão importante para você? Então qualquer demonstração que você desse assim, de não alinhamento ao rebanho, as pessoas já te julgavam e a partir de um certo momento, além de apontar o dedo, julgar a pessoa, deslocar ela da sociedade, eles começaram a executar essas outras pessoas. Nossa, imagina. Tá ligado? Então em 1689, um ministro chamado Samuel Parris chegou em Massachusetts para poder ministrar, né? Ou seja, ele era um cara que era como se fosse a função de pastor, entendeu? Ele chegou então lá em Salem para poder ministrar, junto da sua família e 2 escravos, que eram Tituba e John. O John era um nativo americano, ou seja, ele era um indígena, certo? Enquanto a Tituba a gente não sabe exatamente qual era a descendência dela, entendeu? A gente sabe que a mãe dela veio da África, foi trazida da África num navio negreiro, e que nesse navio, inclusive, ela foi abusada sexualmente ali, né, por um inglês, e quando esse inglês abusou dela, foi onde nasceu a Tituba. A Tituba chegou na América Central, provavelmente na ilha de Barbados, aí tem gente que coloca ela na Guatemala, então por isso que é difícil falar, entendeu? Até porque a galera não ligava, não se importava naquela época para a posição do escravo, então não tinha sentido para aquelas pessoas, entendeu? Registrarem de onde estava vindo o escravo ou não. Não eram nem pessoas para aquela sociedade. Eles meio que tratavam elas quase como indigentes, né? Eles não se importavam nem com o nome, entendeu? Imagina com a linhagem, com a família de quem veio. Então não se sabe se ela é nascida na África ou se ela é nascida na América Central. Mas de qualquer forma, se sabe que quando ela era criança, ela foi levada junto com a família para uma fazenda de cana-de-açúcar e depois foi parar em Salem. O reverendo Samuel, o ministro Samuel, ele era conhecido por todos como uma pessoa muito rígida, ou seja, ele até para os puritanos era rígido, e ele era conhecido como uma pessoa avarenta também, que tinha tudo assim muito controlado, não gastava muito, também não contribuía muito para os outros, entendeu?
Então ele já era mal visto por algumas pessoas. Algumas pessoas, inclusive, que a avareza é um dos pecados, tá? Não é uma classificação aleatória. Algumas pessoas já queriam mover um julgamento para ele. Pra executar ele. Não pra executar. Na época eles queriam tirar o cara. Falar, ele tá com ligação com o demônio, tem que sair da igreja. Ainda não tava nesse nível de execução tão à toa. Então, quando ele tava 3 anos ali no cargo dele, em fevereiro de 92, a filha dele, a Beth Paris, ela acabou tendo uma doença que ninguém sabe até hoje dizer exatamente qual doença que ela teve. Ela teve problemas de cognição motora, ou seja, ela não conseguia mais controlar o próprio corpo, ela começou a ter febre, ela se sentia beliscada pelo corpo todo, o tempo todo, e tudo isso naquela época foi interpretado por aquela comunidade como algo do mal, e isso que, quando a gente fala assim, todo mal é do demônio e todo bem é de Deus, parece, mas não é assim até hoje? Não é assim, porque, por exemplo, você tá com febre, você pensa que é o demônio que tá lá? Não, você pensa que, tipo, tô com febre, vou tomar um paracetamol, né? Tá ligado? Então, naquela época não, era o demônio, e se você tá com febre, quer dizer que o demônio tá em você, então o que a gente faz com você? A gente mata. Entendeu? Porque você é o demônio agora. Você entendeu? Caramba, mano. Isso acabou passando para sua prima e irmã, Abigail Williams, de 11 anos. Os ataques eram descritos como além do poder dos ataques epiléticos ou de doenças naturais. As meninas gritavam, jogavam coisas pela sala e faziam sons estranhos, além de rastejar debaixo dos móveis e se contorcerem em posições peculiares. Também reclamaram de serem beliscadas e picadas com alfinetes constantemente. Então, aquele problema começou a se espalhar pela família de Samuel, principalmente entre as mulheres, e dali a pouco perdeu o controle e já estava se espalhando pela comunidade de Salem mesmo. Todo mundo estava tendo essa doença. O médico William Griggs, que foi quem analisou o caso, ele fez alguns exames e disse que não conseguiu nenhuma comprovação física de uma doença. Ou seja, não tinha nenhuma doença aparente naquelas mulheres. Elas estavam com outro tipo de problema. Então, o médico, que era tipo o lado científico da comunidade, falou o quê? Que aquilo provavelmente era algo sobrenatural. Caramba. Quando ele falou isso, ele era o único freio, talvez, para aquela galera, de alguma forma. E vamos falar bem a real, se a igreja falasse para matar e o médico falasse para não, eles iam matar. Então, tipo assim, ele era uma espécie de freio e mesmo assim ele jogou gasolina no fogo, tá ligado? Então a comunidade falou, é isso? Então, beleza. Então vamos criar um tribunal para poder executar e julgar essas mulheres. Então, para poder executar, no início, o que eles faziam? Eles chegavam na mulher que era dada como bruxa e pressionavam ela a dizer o que eles queriam. Como que eles pressionavam? Com tortura. Então, muitas dessas mulheres, por exemplo, eram deixadas peladas no frio para quase morrer de frio e ser obrigadas a falar o que eles queriam. Ou então teve umas que tiveram as unhas arrancadas no alicate, teve algumas que tiveram os dentes arrancados no alicate. Meu Deus. Então, era uma forma de tortura realmente muito severa até ela confessar o que queria. Inclusive, algumas dessas primeiras mulheres, aliás, as 3 primeiras, deram nomes em comum de outras. Porque talvez as autoridades já guiavam isso, entendeu? Já sabiam quem eles queriam. Não, e o pior ainda é que nem tu falou, eles torturavam pra ouvir o que eles queriam ouvir, tá ligado? E imagina o desespero das mulheres, tipo, caramba, mano, eu vou ter que confessar um bagulho que eu não fiz. Exato. Então as 3 primeiras pessoas que foram acusadas de jogar esse feitiço ali nas meninas, né, essa doença no pessoal, foram Sarah Good, Sarah Osborne e Tituba, que era a escrava do próprio Samuel, certo? E a Tituba foi a primeira a ser julgada. Por quê? Porque ela era mulher, primeiramente. Nessa época puritana, as mulheres não eram pessoas igual aos homens, elas eram consideradas mais frágeis e por isso elas eram mais suscetíveis ao pecado. Então, para eles era mais comum que uma mulher tivesse sob o efeito do demônio, por isso que existiam bruxas e quase não existiam bruxos. E dos executados em Salem, 78% eram mulheres. Nossa, então, que doideira, primeiro, mano. porque ela era mulher, e segundo, porque ela era negra e ela era escrava. Então, se ela era negra e escrava, para eles ela não tinha tanto valor. Para a comunidade era fácil você executar alguém assim. Depois de uma série de torturas, ela começou a falar o que os caras praticamente queriam. Ela falou que conheceu o diabo, que ele veio em forma de porco de cão para ela. Ela falou que conheceu a família do diabo e que, inclusive, quando conheceu Satanás, ela viu um livro, que era uma espécie de livro do diabo, onde ela foi chamada para escrever nesse livro. Lá nesse, que seria tipo uma assinatura de venda de alma, algo do tipo, entendeu? Nesse sentido. E lá nesse livro ela viu que tinham 9 nomes, mas ela só conseguiu enxergar 2. E eram 2 sobrenomes, que era Osborne e Good. E por isso que as duas Sarah acabaram sendo pegas aqui. Meu, você entendeu? Coitados. Mas a gente não sabe até que ponto, por exemplo, os caras não falaram. Não era
Osborne, Good, que tava ali, não. Sarah. Entendeu? E por que foram atrás dessas duas mulheres? Não era aleatório. A Good, por exemplo, era considerada uma mulher carente. Então era uma mulher que não estava cumprindo aquele trajeto de conseguir um marido e tudo mais que eles queriam. Enquanto a Osborne era uma mulher que não frequentava a igreja sempre. Ela ia na igreja, mas ela não ia com a mesma frequência que a sociedade ali ao redor dela. Então ela foi acusada de ter princípios maiores, não sei o quê. E então no dia 1º de março de 1692 começou ali o interrogatório delas. E além delas, outras garotas também acabaram sendo acusadas, inclusive algumas que moravam ao redor de Salem e não necessariamente ali na cidade. Em março, outras foram acusadas de bruxaria. Martha Corey, a criança Dorothy Good e Rebecca Nurse. Todas essas moradoras da vila de Salem, além de Rachel Clinton, que morava nas proximidades. Martha Corey expressou seu ceticismo em relação à credibilidade das acusações das meninas, e assim chamou a atenção. As acusações contra ela e Rebecca Nurse incomodaram profundamente a comunidade, porque Martha era uma membra plenamente ativa na igreja da vila de Salem. Se essas pessoas honestas pudessem ser bruxas, pensavam as pessoas da cidade, então qualquer um poderia ser uma bruxa, e os membros da igreja não estavam protegidos contra acusações. Dorothy Good, filha de Sarah Good, tinha apenas 4 anos, mas não estava isenta de interrogatório pelos magistrados. Suas respostas foram interpretadas como uma confissão que implicou sua mãe. Ou seja, aqui eles romperam uma barreira e começaram a acusar também pessoas que estavam ali na própria comunidade religiosa, e isso virou uma loucura, porque todo mundo começou a pensar, opa, então eu posso ir pra fogueira a qualquer momento, posso ir pra forca a qualquer momento. Imagina o medo da galera. E as pessoas começaram a se acusar loucamente de bruxaria. O cara via o outro passando, fazendo sinalzinho com a mão, falava, ih, sinalzinho com a mão é bruxaria. E eu não tô brincando não, é real. Essas acusações aconteceram. Tanto que mais de 200 pessoas foram pro tribunal. Caramba. E sabe o que foi aceito na época? Uma espécie de prova que era uma prova quase que mística. Olha que doideira. Eu sou um homem, certo? Então eu tenho meus privilégios por ser homem nessa época. Eu chego e vejo aquela mulher, eu quero fazer sexo com aquela mulher, mas eu já tenho a minha esposa. Então aquela mulher não quer se sujeitar a isso. Certo? Até porque se ela perder a virgindade dela comigo, pela época ela não vai conseguir casar nunca mais. Sim. Então ela já tá bloqueada pelo machismo de alguma forma ali, entendeu? Meu Deus. Porque aquela época era lenha pras mulheres mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, ela não queria ficar comigo. O que eu faço? Eu chego na igreja e falo que eu tive um sonho erótico com ela. E que ela usou bruxaria pra entrar no meu sonho e mostrar ela nua pra mim, pra que eu traia a minha mulher. Nossa, que doideira, mano. Como assim? Você entendeu? Caralho. Então o cara inventava esse sonho e esse sonho servia como prova. Você entendeu? É só isso que precisava para uma mulher comum, uma mulher de boa, e parar ali num tribunal como réu e ser condenada e depois ser executada. Meu Deus, mano. Olha que doideira que foi essa época. E vale lembrar que quando elas estavam em cativeiro, ou quando elas estavam presas, ou quando estavam aguardando o julgamento, elas estavam sendo torturadas e muitas vezes estavam sendo agredidas sexualmente. E quem fazia todo esse processo eram pessoas de dentro da igreja, considerados religiosos da época. Então, olha que doideira que fizeram usando o nome de Deus. Entendeu? Tipo, colocando o nome de Deus louco, como responsável por isso. Olha como o ser humano é louco, cara. Então foi quando eles montaram os 2 tribunais, o de Oyer e o de Terminer. Então, no dia 2 de junho de 1962... William Stoughton, que era o novo tenente-governador, ficou encarregado de ser o magistrado-chefe. Thomas Newton ocupou o cargo de advogado da coroa. E Stephen Seal ficou como escrituário. O primeiro caso julgado foi de Bridget Bishop. E a Bishop, cara, olha que doideira. Por que ela estava sendo julgada? Ela estava sendo julgada porque ela usava roupas pretas. Tá, não podia combinar as roupas lá e ela tava com uma roupa neutra, também foi julgada. Não, mas é que você não pode. Por quê? Porque ela fazia camadas de roupa. Tem religião até hoje que não pode, sabia? Fazer camadas de roupa? Você não pode. Por exemplo, eu tenho essa roupa aqui, ela é toda lisa. Sim. Aí se eu coloquei um bolsinho aqui, não pode. Porque você tá fazendo camadas de roupa. Como assim? A roupa tem que ser lisa, entendeu? Então ela fez ali digamos, ela fez alguma coisa, algum detalhe. No caso, ela não pode usar uma calça sarja que tem aqueles não pode usar uma calça com bolso. Calça com bolso não pode. Meu Deus, mano. Você entendeu? Então, tipo assim, ela tava com roupas que tinham ali mais camadas e além disso ela tava com roupas pretas. Ela foi perguntada por que disso, ela não soube explicar. Obviamente, ela não tinha acesso a advogado, então ela tinha que se defender como podia. E o que aconteceu? No dia 10 de junho, ela foi executada por enforcamento. Meu Deus, e é isso, mano. Cara. Era assim, simples assim. Nossa, imagina tu tá caminhando na rua bem de boa, o cara... Ih, o que tá fazendo com essa preta calça aí? Diego. Você ia se lascar, Eu já tinha... Você ia se fuder, mano. Aí, ó, calça cheia de bolsa. Tô todo errado aqui já. E tinha uma situação, as mulheres que assumiam que eram bruxas, ou seja, elas eram acusadas de bruxaria, falavam, não, eu sou bruxa mesmo, mas eu quero entrar pra igreja.
Tá ligado, digamos? A mulher é da igreja. Aí se converteu. Mas, não, ela é da igreja, aí a galera achou que ela era bruxa, aí ela fala, não, eu sou bruxa mesmo, mas deixa eu ir pra igreja. E aí eu vou mostrar pra vocês quem são as outras bruxas. Quem fazia isso conseguia se safar e continuava viva, e pra eles ela ia ser julgada por Deus, que ia ser bem pior. Então, ou seja, alguém chegava, pressionava uma mulher que não era bruxa, a dizer quem eram outras mulheres, que também não eram bruxas, poderiam ser bruxas pra ser executadas no lugar dela. Meu Deus, que doideira. Então ela matava um monte de gente sem querer. Você entendeu como funcionou? Virou uma máquina de executar pessoas assim, um jogando pro outro. A própria comunidade tava se executando. Agora, quem falava que era inocente até o final era executado e não tinha chance. E entre os casos, teve o caso do George Bullhougs, que foi um ministro, ou seja, ele era o cara que cuidava da igreja durante 3 anos, ali entre 1680 e 1683. E esse cara foi condenado por bruxaria, por ser o chefe das bruxas. Nossa. Porque alguém inventou. Uhum. E ele foi condenado à forca. E na hora que ele foi ser colocado na forca, ele fez a oração do Senhor. Ele fez a oração completa do Senhor. E segundo a crença deles, uma bruxa nunca conseguiria fazer a oração do Senhor perfeitamente. Então, quando ele foi executado, as pessoas da época já ficaram... Eu acho que a gente tá fazendo... Esse daqui, eu acho que se perdemos. A gente tá perdendo o limite. Por quê? Porque eu podia falar que eu sonhei e era prova. Não tinha nada que pudesse inocentar uma pessoa, entendeu? Sim. E depois dessas execuções, teve ainda mais 18 execuções de uma vez só. Mais 8 execuções. E tudo isso não ia tendo mais. Por quê? Porque as pessoas iam aguentando a tortura e não falavam quem eram as outras bruxas. Não inventavam ali, tá ligado? E por exemplo, método de tortura. Eles tinham uma que eles colocavam uma pedra na pessoa por dia. Uma pedra pesada. Nossa. Aí todo dia colocando uma pedra em cima de você. Aí chega uma hora, você é obrigado a falar, cara. Por isso que você matava os outros, tá ligado? Meu, mano. Então, no dia 3 de outubro, um cara chamado Incrancer Mather, que era o presidente da Harvard, e que ele era um ministro influente lá de Massachusetts, ele apareceu. Por quê? Porque a mulher dele tava indo pra inquérito, já tinham mais de 200 pessoas pra poder ir pra inquérito e poder ser julgada e condenada. E quando a mulher dele foi ali pra julgamento, ele falou, não, peraí, essas provas assim, tirar da bunda não vale mais não. Senão, daí apertou, senão vão né? matar minha mulher aqui, pô. Sonharam com ela também, tá ligado? E aí tirou essa regra aí. E muita gente que tava pra ser executada acabou sendo salva nisso. Aí de 56 pessoas que estavam ali pra ser julgadas, as 56 foram julgadas e 3 foram executadas. Conseguiu ainda salvar a vida de uma galera, porque eu acho que pode ter sido até alguém bem intencionado que fez isso. Cara, tem que frear isso. Vou falar da mulher do cara que manda. Verdade. Porque daí ele vai frear essa bosta. Porque senão eu vou morrer daqui a pouco. Por que ninguém pensou Sua isso mulher antes, tava né? dando pra mim no sonho, seu... Agora você vai fazer essa porra. Vai matar ela. Vai matar ela? Ou você vai mudar essa porra? Olha como é que tá aí a vila, tá ligado? Imagino o seu José puto da cara. E aí o que aconteceu? Logo em seguida a igreja já se retratou falando, cara, aconteceu uma loucura aqui em Salem. A gente não sabe o que aconteceu direito, mas isso aqui é um erro. Tanto que em 1697... nem chegou a dar 1700, eles já estavam falando, pô, foi tudo errado. Massachusetts mandou as pessoas jejuarem por um dia e nesse um dia ficarem em silêncio pelo que tinha acontecido em Salem. Em 1702, o tribunal, aí já não da parte da igreja, considerou que os julgamentos tinham sido ilegais, ou seja, tinham sido criminosos. E em 1711, o governo limpou o nome das pessoas, ou seja, retirou aquelas acusações, elas passaram a ser inocentes, condenadas e executadas pela igreja e pelo Estado na época, olha que doideira, e ordenou o pagamento de 600 libras para quem era herdeiro daquelas pessoas. Só que esse pagamento e essa desculpa oficial demorou muito tempo. Teve gente que só foi receber 250 anos depois. Nossa, então nem foi os herdeiros logo de boa. Foi os herdeiros dos herdeiros dos herdeiros, né? Tá ligado? E o que as garotas tinham? As garotas que iniciaram aquilo ali, né? Elas poderiam ter algumas doenças, mas entre elas tem o ergotismo convulsivo, que inclusive a gente já falou aqui, que tem no pão de centeio, certo? Que era um pão feito com com menos cuidado. Porque eram antigamente, né, não tinha todo esse preparo industrial. Então eles faziam e às vezes tinha um fungo ali. E esse fungo era como se fosse um LSD. A pessoa delirava e muita gente naquela época pegava pão mofado, o pão que já estava mais estragadinho, e comia para poder se drogar. Nossa. Então elas puderam de alguma forma ter consumido em alguma grande dose, que fez com que elas ficassem com esses problemas, ou pode ser uma série de outros problemas. Tá ligado? Mas se a gente tivesse com a tecnologia da época, a gente provavelmente saberia o que era. E não seria nada envolvendo bruxaria. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e já bota aí o alarme, porque amanhã, meio-dia, tem 10 fatos sobre a Nike e amanhã, às 8 horas da noite, tem 10 fatos sobre a Adidas, beleza? Então, vem com a gente pesado que essa semana nós estamos, pauleira. É nóis.